vocês que me veem no sábado, um bom dia. Para quem vê domingo à noite, às 20h30, uma boa noite. Naturalmente, a todos um abraço. Obrigado pela audiência, pela participação no nosso programa. Nós continuamos a falar hoje, porém hoje nós vamos saltar alguns parágrafos. Nós vamos falar hoje da exortação apostólica Alegria do Evangelho, quando o Papa fala sobre a inclusão dos pobres em função de um acontecimento agora de alguns dias atrás. Para aqueles que participarem do programa, receberão no final 2 kits, uma Bíblia edição pastoral, um livro da vida ou Não Morro, Entro na Vida, ambos de Santa Teresa de Lisieux. Outro livro, entrevista exclusiva do Papa Francisco ao Padre Antônio Spadaro. São cortesias da Livraria Paulus. Hoje nós teremos conosco, como sempre, a Maíra, que vai ler as suas participações, e a atração musical Banda BH Gypsy Jazz. Estarão conosco neste programa. Você pode participar pelo telefone 32090120, pelo facebook.com/questões.de-fé, sem acento. Você pode ver o programa ao vivo pelo Twitter, @PadreCândido2, Padre, tudo por extenso, tudo junto, @PadreCândido2 e pelo e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Eu achei muito engraçado. Pode ser ignorância, pode ser também má fé. Quando esta semana que passou, a mídia do Brasil inteiro, em manchetes, falando Papa Francisco aprova a teoria da evolução e a teoria do Big Bang. Como se fosse uma novidade, a igreja estivesse atrasada em mais de 100 anos. Vamos aos fatos? Vamos. Em 1950, o Papa Pio XII, na Humani Generis, diz o seguinte: o magistério da Igreja não proíbe que, em conformidade com o estado atual das ciências humanas, das ciências e da sagrada teologia, pesquisas e discussões por parte de pessoas experientes em ambos os campos, pesquisas possam ter lugar no que diz respeito à teoria da evolução. Parece que tem alguém nos confundindo com aquelas comunidades cristãs do Bible Belt, da cinturão bíblico lá do sul dos Estados Unidos, que opõem evolução e criacionismo. Nós não somos essas comunidades, tá? A Gaudium et Spes diz, Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, 1960, 60 que eu digo é a década, né? Se a pesquisa metódica em todas as ciências proceder de maneira verdadeiramente científica e segundo as leis morais, na realidade, nunca será oposta à fé. Tanto as realidades profanas quanto as realidades da fé originam-se do mesmo Deus. Muito bem, não há nenhuma novidade nisso, então não sei por que estão falando. Além do mais, João Paulo II já falou, Bento XVI já falou sobre isso, e em nenhum momento da história da Igreja há uma palavra de condenação à teoria do evolucionismo. Mesmo naquela época mais negra da história da Igreja, no chamado Sílabus do Papa Pio X, quando havia lista de livros proibidos, não incluía nesta lista o livro A Origem das Espécies de Charles Darwin, aliás, ministro da Igreja Anglicana. Portanto, nós começamos a perceber que não há da Igreja nenhuma resistência à pesquisa científica. Também pudera
todos os grandes pesquisadores que descobriram alguma novidade na ciência ou eram padres ou eram cristãos devotos, como, por exemplo, Copérnico, padre polonês, Mendel era padre, Galileu, cristão devoto e assim por diante, até os dias de hoje, tá? E agora, a teoria do famoso Big Bang. Big Bang é uma expressão que significa grande explosão. Essa teoria foi proposta por um cientista belga chamado Georges Lemaitre em 1927. Que teoria é esta? Segundo Georges Lemaitre, ele propõe a hipótese do átomo primordial, que significa, observando o universo, ele percebe que o universo está em contínua expansão. E, portanto, se você retornar indefinidamente no tempo, você poderia supostamente demonstrar que se está expandindo para o futuro, é concentrado no passado, até chegar a um átomo primeiro, que seria o átomo primordial, onde tudo está concentrado. E depois, numa situação de alta densidade e de alta caloria, aquilo explode e depois vai se expandindo, de maneira popular, né? Agora, eles estão tentando conseguir reproduzir este fenômeno em laboratório, naquele grande aparelho que foi construído, chamado acelerador de partículas. Porém, as experiências, por circunstâncias várias, ainda não são conclusivas, mas a teoria continua válida. E quem propõe isso? Já falei, Georges Lemaitre. Ele é belga, nasceu em 1894 e morreu, não tão distante assim, 1966. A tese fundamental dele é: os desvios espectrais observados em nebulosas se devem à expansão do universo, que por sua vez é o resultado da explosão de um átomo primordial. Esse Georges Lemaitre foi astrônomo, pesquisador, que estudou e depois foi catedrático, professor da Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. Ele é formado também, em matemática, física e teologia. Por quê? Entrou para o seminário em 1920, foi ordenado padre católico em 1923 e em 1927, com apoio de toda a igreja, propôs a teoria do Big Bang. Nada de novo na face da Terra. Então, quando os jornais e a mídia falam o Papa Francisco fez isso, ou são ignorantes ou são de má fé, porque as próprias teorias que eles dizem que a igreja é contra, foi no seio da própria igreja que essas teorias foram produzidas. Então vamos ter um pouco mais de clarividência, de ilustração. Bastava o jornalista ir no Google, botasse no Google, ia sair tudo. Ele deve ter feito, só que escreveu aquilo que queria. Escreveu de má fé, escreveu ideologicamente para imputar à igreja que ela está atrasada no campo da ciência. O maior observatório de astronomia do mundo pertence à igreja e se encontra em Nevada, nos Estados Unidos. O maior astrônomo reconhecido pelo mundo inteiro é um padre jesuíta que toma conta deste laboratório. O Vaticano tem a Academia Pontifícia de Ciências, que reúne os maiores cientistas do mundo 2 vezes por ano. Então, por favor, mais instrução. E vocês, telespectadores que nos ouvem, que me ouvem e são católicos, não fiquem na retaguarda. Não precisam. Nós não temos nada a esconder, nada a temer. Não fiquem aí, coitada, da nossa... E também procurem aqueles que têm dificuldade em conciliar a fé com as descobertas científicas, ao invés de se enclausurarem, vamos estudar, tanto na área da ciência
quanto na área da teologia e vamos ver que não há incompatibilidade nenhuma. Você já faz parte? Se você não faz parte, venha fazer parte da Praça das Famílias na Catedral Cristo Rei. Tenha seu nome ou de seus familiares gravados em uma das contas do Terço das Famílias. O telefone é novo, está aí no seu monitor, 3319-6100. Você pode acessar ainda o site catedralcristoreibh.com.br. Nós convidamos todos vocês para fazerem parte também desta grande família, que é a família dos meios de comunicação da Arquidiocese e também da construção da Catedral Cristo Rei. Voltamos daqui a pouco para o segundo bloco do Questões de Fé.